Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos Tosin e quero desde já dar as boas-vindas a você nesse curso de Lógica de Programação aqui da SoftBlue, que é um curso que eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai levar você de uma forma prática e muito sucinta a esse incrível mundo que é o mundo da programação. Então essa primeira aula é uma aula mais teórica, só para você entender um pouco a respeito do que a gente vai falar, do que é a lógica de programação, para que depois a gente possa cair realmente de cabeça na parte prática e fazer acontecer. Bom, vamos começar então com uma rápida introdução à lógica de programação. Primeiramente, o que é a lógica? A lógica, ela é algo que existe para ordenar o pensamento, tá? E ela é necessária no dia a dia das pessoas. Você pode não perceber, mas a lógica, ela está a todo momento rodeando a gente, dia e noite, tá? Veja um exemplo de um pensamento lógico estruturado. Olha só, eu nasci no Brasil, ok? Todos que nascem no Brasil são brasileiros. Logo, eu sou brasileiro, tá? Isso aqui é algo lógico, né? Se você parar para pensar nessas frases, você tem duas proposições ali e uma conclusão lógica, né? Outra, o dinheiro está no cofre, o cofre está fechado. Logo, eu preciso primeiro abrir o cofre para depois pegar o dinheiro. Outra conclusão lógica com base em duas premissas anteriores, tá? Então, isso é a lógica, né? É você seguir um raciocínio ordenado, né, e que faça sentido. Levando agora essa questão da lógica para o mundo da programação, tá? A lógica de programação, ela tem o objetivo de estabelecer uma sequência lógica de passos, tá? É muito importante que você entenda que a lógica de programação tem muito a ver com passos, ok? Passos que devem ser executados por um programa, né, de computador. Então, quando você cria um programa de computador, basicamente o que você faz é dar instruções para o computador, instruções detalhadas, passo a passo, de como ele vai fazer para executar aquelas ações ali e chegar num determinado resultado, tá? E você vai usar a lógica de programação justamente para poder escrever esse programa. É importante também que você tenha em mente o seguinte, que um computador só entende o que deve fazer se receber instruções claras, bem definidas em uma ordem correta. Nós, seres humanos, quando estamos conversando ali com o nosso amigo, né, com uma pessoa da família, né, seja num ambiente mais formal, seja num bar, enfim, a gente tem uma linguagem muito diferente da linguagem que os computadores entendem, né? A gente usa uma linguagem natural, um português falado, né, por exemplo, para tentar se comunicar. E a gente consegue fazer isso, né? Porque do outro lado tem uma pessoa que também entende esse tipo de linguagem, consegue entender o que você está falando e aí estabelece uma comunicação. Com computadores não é assim. Para você poder conversar com o computador, tá? Você tem que passar para ele instruções muito bem claras, definidas e numa ordem correta. Ele não tem como adivinhar o que você quer fazer, né? Ele não tem como supor o que você está pensando, né? Como que você gostaria de agir, então você tem que ser muito claro. Você não pode usar o português que você usa para conversar com seu amigo para escrever um programa de computador, tá? Tudo isso tem que ser muito bem pensado. Isso então, né, como eu já tinha falado, a programação não pode ser feita utilizando a linguagem humana. É aí que entram os famosos algoritmos, que talvez você já tenha ouvido falar, né? Um algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos para atingir um objetivo, tá? Isso é um algoritmo, é uma sequência. Por exemplo, se eu pedir para você, faça para mim um algoritmo para cozinhar um macarrão instantâneo, tá? Você precisa almoçar, tá ali meio sem ideia do que fazer, olha no armário, tem um macarrão instantâneo e aí você precisa executar aquilo, você precisa fazer aquilo para você comer e você precisa de passos bem definidos para você fazer aquilo. Quais seriam os passos? Qual seria esse algoritmo? Então vamos lá. Número 1, coloque água numa panela. 2, coloque água para ferver. 3, aguarde até que a água ferva. 4, abra a embalagem do macarrão instantâneo. 5, coloque o macarrão na água. 6, aguarde 3 minutos. 7, desligue o fogo. 8, remova a água do macarrão. 9, misture o macarrão com o molho. Pronto, em 9 passos eu tenho um macarrão, eu tenho um algoritmo, né, para fazer macarrão instantâneo. Claro que aqui, né, eu estou executando passos num nível mais alto, né? Eu não estou explicando, por exemplo,
coloque água para ferver. Né? O que é ferver? Né? Como que você faz para ferver algo na sua casa? Né? Claro que você tem todo esse nível, né, de detalhamento que você pode entrar. Mas é aí que tá, né? Existem os algoritmos que são mais alto níveis, mais abstratos, ou existem os algoritmos também que são mais detalhados. Mas enfim, todos são algoritmos, tá? Que é justamente essa sequência ordenada de passos para você realizar uma tarefa. E um detalhe, aqui eu tenho 9 passos lineares, mas o algoritmo ele não precisa ser assim, tá? Em alguns momentos pode ser que você tenha algumas repetições de ações, em outros momentos pode ser que você tenha que tomar uma decisão no meio de um algoritmo para ir pelo caminho A ou pelo caminho B, para fazer X ou Y e assim por diante. Isso é perfeitamente normal e acontece, tá? A gente vai aprender sobre isso, só estou dando esse alerta para você não entender que o fato de que o algoritmo ele tem essa sequência, que ele precisa ser sempre linear, sempre executar tudo exatamente do mesmo jeito. Não é assim. Em alguns momentos os algoritmos também podem tomar decisões e mudar aí o seu fluxo de execução. Bom, já falamos sobre algoritmo, agora eu vou falar sobre linguagem de programação. Um programa de computador deve sempre ser escrito em uma linguagem de programação, tá? Por exemplo, Java, C, C++, PHP, JavaScript, Assembly, todos esses são exemplos, né, de linguagens de programação. Tá? Então, quando você quer realmente escrever um programa para ser executado pelo seu computador, você vai usar uma linguagem de programação, né, de acordo com as suas necessidades, e você vai escrever esse programa focado nessa linguagem de programação, usando essa linguagem de programação para que isso seja traduzido, né, de uma forma que o computador consiga entender e executar os passos que lá estão. A escrita de um algoritmo em uma linguagem de programação é o que a gente chama de implementação. Isso é um termo muito normal, muito comum e muito corriqueiro de ser utilizado quando a gente está falando a respeito de programação, tá? De escrita de programas. A gente sempre fala assim, implemente tal coisa, implemente o código, implemente o algoritmo. O que é isso? É você transformar aquela ideia que você tem na sua cabeça de passos, né, aquele algoritmo que você sabe como funciona, transformar aquilo em realmente um programa usando uma linguagem de programação, tá? Então, o que é o programa, na verdade? É você pegar um algoritmo, que é algo conceitual, é uma sequência de passos, né, e colocar isso dentro de uma linguagem de programação para ser executado. Por exemplo, se eu peço para você assim, me fala aí quais seriam os passos que você usaria para calcular uma média, a média de um aluno, por exemplo, com base em 4 provas que ele fez no ano na escola. Como que você vai fazer? Você vai me responder o seguinte, não, Carlos, é o seguinte, então você pega a primeira nota, soma com a segunda, com a terceira e com a quarta, esse resultado da soma de tudo, você divide por 4 e você tem o resultado da média. Ok? É exatamente isso. Isso é um algoritmo, tá? Você acabou de descrever para mim os passos para calcular a média. Agora, você não vai chegar para um computador e falar desse jeito para ele, porque ele não vai conseguir calcular a média. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que implementar esse algoritmo, quer dizer, você vai ter que escrever ele usando alguma linguagem de programação específica para aí sim ele poder ser executado por um computador, porque programas escritos em linguagens de programação são entendidos por computadores. Agora, essa sua fala e essa sua conversa, né, que você tem usando linguagem natural, isso não é entendido por computadores. Bom, e qual é a importância então dos algoritmos? Os algoritmos são importantes porque permitem representar os passos para chegar a um objetivo de forma independente da linguagem de programação utilizada. Foi exatamente o que eu falei agora para você. O algoritmo de calcular a média de 4 notas de um aluno da escola, ele é universal, tá? Ele funciona de forma independente da linguagem de programação. Claro que você pode escrever esse algoritmo em Java, você pode escrever ele em C, você pode escrever ele em C++, em JavaScript, aonde você quiser, tá? Agora, o algoritmo em si, ele é independente, ele tem essa representação que não leva em consideração a tecnologia em si, e sim realmente a forma de pensar, a forma de você encarar aquele problema para chegar num resultado. O importante disso, né, é que quando você tem essa abstração, você consegue focar apenas na resolução do problema e deixa de lado os aspectos computacionais, tá? Então o algoritmo é isso, né? Ele tem essa visão de sequência de alto nível, independente de tecnologia. E os algoritmos devem ser bastante detalhados, a fim de que possam ser traduzidos para uma linguagem de programação, tá? Esse algoritmo que eu fiz da média, com você aqui rapidamente, ele é suficientemente detalhado, né?
pega a nota 1, a nota 2, a 3, a 4, soma, né? Pega esse resultado, divide por 4 e você tem uma média. Ok, é um algoritmo detalhado. Agora, se você chegar simplesmente e falar assim, não, para calcular a média, calcula lá a média com base na fórmula de média da matemática e tá tudo certo. Funciona? Claro que funciona. Agora, é detalhado? É suficientemente detalhado? Possivelmente não, tá? Se você simplesmente jogar isso para um computador, ele não vai saber fazer, né? Ele não vai saber o que significa usar uma fórmula de média da matemática. Você não ensinou para ele que fórmula é essa. Entende onde eu quero chegar? Então você precisa ter esse detalhamento, é muito importante. E aí a gente tem também, né, quando a gente fala de algoritmo, o conceito de pseudocódigo, que é muito usado também, principalmente quando a gente está trabalhando com lógica de programação. Um algoritmo ele deve ser escrito de forma que permita fácil interpretação e codificação. Tá? Então, quando você quer montar um algoritmo, se você não está focado na parte computacional da coisa, quer dizer, você não está focado em escrever esse algoritmo numa linguagem de programação específica, como que você faz então para escrever esse algoritmo? Tá? Você usa o tal do pseudocódigo, que é um código falso, digamos assim. O pseudocódigo é algo que foi criado para você poder representar algo um pouco mais formal, tá? Mas mesmo assim ainda não com a formalidade que exigiria uma linguagem de programação. Então é mais ou menos como se você estivesse nessa linha. Do lado esquerdo lá é o português falado, tá? Aquele que você conversa com o seu amigo no bar. E do lado direito a linguagem de programação, que é algo bem mais formal, que é rígido, depende de uma sintaxe, né, bem definida, tem regras claras, né, para você escrever o código e tudo mais. O pseudocódigo, ele está mais ou menos no meio, tá? Então, se você pensar que essa é a linha do formalismo, né, que o formalismo vai crescendo com o passar ali, né, da linha, o pseudocódigo ele é o mais ou menos formal, tá? Ele está entre o português falado, que você realmente não pode usar para escrever um algoritmo, né? E a linguagem de programação, que é algo bem mais rígido, mais formal, que seria algo para realmente você fazer o negócio acontecer, tá? No meio do caminho tem esse pseudocódigo, então, que você pode utilizar, certo? Bom, então era isso que eu queria comentar com você. A gente aqui no curso de lógica de programação da SoftBlue, nós vamos utilizar uma espécie de pseudocódigo, tá? Para escrever os nossos algoritmos. Na verdade, esse pseudocódigo ele vai poder ser executado por uma ferramenta que a gente desenvolveu aqui chamada SoftBlue Logic IDE. Então, os seus algoritmos que você criar, apesar da SoftBlue Logic IDE não executar nenhuma linguagem de programação dessas conhecidas de mercado, essa ferramenta permite que você execute os seus algoritmos de uma forma satisfatória. E esses algoritmos, claro, você vai ter que escrevê-los, né, com base em algumas regras que vão ser fornecidas para você em detalhes nas próximas aulas desse curso. Espero que você tenha entendido então essa parte inicial, né, que fala a respeito dessa entrada do seu mundo aí na parte de lógica e lógica de programação e algoritmos. E nos vemos na sequência então para começarmos a escrever os nossos códigos e também colocarmos eles para executar. Porque não adianta nada só a gente também ficar escrevendo código e não ver o resultado. A gente precisa ver o resultado e é justamente por isso que a gente vai colocar eles para rodar na ferramenta. Legal? Forte abraço então, nos vemos na próxima aula. Até já!